O prazer de receber aqui em nosso programa agora o Márcio Coimbra, que é presidente do Instituto Monitor da Democracia, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie em Brasília, cientista político. Bem-vindo, Márcio Coimbra, um prazer te receber, tudo bem? O prazer é meu, Ronaldo. Uma satisfação imensa estar aqui conversando com toda a tua audiência e contigo. Você é mineiro mesmo, né, Márcio? Não, eu sou gaúcho, Ah, mas sou mineiro de coração. tá bom. Então eu não sei se eu desafio aqui você pra me falar o que é queca pros mineiros. Eu não sei o que é. Eu sei o que é Não cuca sei. lá em Minas. Conheço todo o estado, de norte a sul, leste a oeste, mas não sei. Ô Márcio, seja muito bem-vindo, prazer conversar com você. Um dos motivos aqui, ou o motivo principal de nós estarmos com o Márcio hoje aqui em nosso programa, o Brasil inteiro nos acompanhando de ponta a ponta, é pra gente analisar, eu sei que não dá pra ir a fundo em todas as questões, mas pra gente analisar de forma um pouco mais objetiva e genérica, gente, alguns dos atos do presidente americano Donald Trump nesses primeiros dias de governo que tem chamado a atenção do mundo. Ô Márcio, acima de tudo, a gente estava conversando aqui também no início do programa, o Trump tem cumprido com exatidão e coerência o que ele prometeu em campanha. Boa tarde. Boa tarde. Ronaldo, sim. E eu posso te dizer isso de cadeira cativa. Eu trabalhei no Partido Republicano, eu conheço Donald Trump, levei o Eduardo Bolsonaro para Washington e levei ele até a Casa Branca assim que o pai dele venceu a eleição em 2018. Então, eu conheço bem como funciona o Donald Trump. E o Donald Trump, ele tem essa característica, que é uma característica de não ser um político tradicional, até por isso que ele foi eleito. O Trump, muitas pessoas esquecem, não é um político de carreira. Ele é alguém que chegou ao poder por conta daquilo que ele fez no setor privado. Então, o que ele é? Ele é um negociador imobiliário nascido no Queens, filho de um homem que era um empreiteiro nascido no Bronx. Então ele vem do subúrbio de Nova York, ele é alguém que não fazia parte do jet set, das pessoas, das famílias mais tradicionais da cidade, ele é alguém que vem de um bairro afastado do grande centro ali que é Manhattan. O pai dele nasce no Bronx, como eu falei, e ele nasce no Queens. Então ele é um negociador imobiliário do Queens e aprendeu com o pai dele a negociar a vida inteira desde criança. Então ele trouxe essa característica para a Casa Branca. Então quando o Trump fala e vai cumprindo as suas promessas e usando as suas estratégias de negociação, ele está usando, na verdade, a sua estratégia negocial, tradicional, empresarial, que está longe daquele, daquele poder político, diplomático tradicional que a gente conhece. E, usando essa característica, ele tem conseguido atingir os seus objetivos e cumprindo suas promessas de campanha. Ô Márcio, agora vamos lá. Aqui no Brasil, a gente vê manchetes de jornais, a gente vê a imprensa analisando os atos do Trump e eu quero saber como tem repercutido esses atos dele lá dentro dos Estados Unidos, porque muitas vezes a gente fica aqui imaginando alguma coisa de acordo com a leitura de analistas e que a gente sabe, esses mesmos analistas já eram contrários às ideias do Trump antes dele ser eleito. Então, para a gente ter realmente uma perfeita noção dos atos do Donald Trump, como os americanos estão recebendo esses primeiros atos? Ronaldo, está muito claro a popularidade do Trump. A gente precisa olhar primeiro para o cenário onde ele foi eleito. Ele foi eleito num cenário onde ele ganhou no voto popular, ele ganhou na maioria do colégio eleitoral e ele também ganhou a maioria na Câmara, a maioria no Senado e ele ganhou
a maioria, desculpa, dos estados em disputa. Ou seja, aonde a gente tinha eleição para governador, o Partido Republicano ganhou a maioria. Ou seja, ele ganhou em todos os estratos, ele ganhou de todas as formas possíveis. E isso mostra que realmente ele tinha apoio do povo americano. E esse apoio do povo americano está sendo traduzido na popularidade dele após os primeiros atos. Ele está fazendo aquilo que quem o elegeu esperava que ele fizesse. Ou seja, que os Estados Unidos mostrasse os seus dentes, mostrasse a sua musculatura e mostrasse que não vai mais ser um ator passivo nas relações internacionais e que vai fazer valer a sua vontade em todos os fóruns, em todas as frentes. O mundo se acostumou com os Estados Unidos um pouco envergonhado do seu poder, com os Estados Unidos que levava ajudas para o mundo inteiro e apanhava de todos os lados. O que o Trump está mudando é isso. Ele está mostrando que os Estados Unidos estão dispostos a continuar ajudando, mas eles não vão ficar apanhando de graça. E quem quiser ficar batendo nos Estados Unidos não vai receber ajuda dos Estados Unidos. E os americanos estão vendo isso de uma forma muito boa. E eu tenho certeza de que se o Trump tentasse a eleição hoje, ele teria ainda mais votos do que ele teve nas eleições no ano passado. Antes de eu entrar aqui na questão mais polêmica até agora dos atos dele, que é a questão das extradições, das deportações, eu quero entrar numa outra aqui para que você até nos ajude a entender muitas outras notícias dos atos do Trump. Ontem, uma notícia dizia o seguinte: Trump aceita fechar agência de ajuda humanitária. E quando se lê uma manchete dessas, se acha, puxa, mas que desumano, olha o que ele está fazendo, uma agência de ajuda humanitária. Quando vai se ler, se descobre que foi descoberto já agora pelo governo Trump que não tinha nada de agência de ajuda humanitária, eram recursos enviados para partidos e para grupos políticos, ONGs políticas que atuam em vários países do mundo para ajudar determinado pensamento político. É isso mesmo? É isso mesmo. A USAID, né, a USAID, é uma agência criada no governo Kennedy com propósitos muito nobres e que, bem administrada, funcionaria muito bem. Acontece que, como vários órgãos em vários lugares do mundo, ficou dominado por grupos que têm uma agenda própria e que atuam nos subterrâneos do Estado, que a gente chama de Deep State. Então, esses grupos controlam a agenda desses organismos e fazem que essa agenda, independentemente do governo, continue trabalhando para as suas próprias causas. Então, como o Donald Trump está passando um pente fino em todas elas, ele viu que, por exemplo, essa agência destinava recursos para organismos internacionais que, inclusive, faziam a proteção do Hamas na faixa de Gaza. Ou seja, não se pode os Estados Unidos estarem financiando indiretamente grupos terroristas pelas as suas agências de ajuda. Então, é preciso que se suspenda todas essas ajudas agora, para que se recalibre e reorganize esse sistema, para que se limpe essa bagunça que está aí. E o Elon Musk foi o nome escolhido e o nome que descobriu, né, essa principal fonte de financiamento desse pensamento único que a gente vê aí em várias partes do mundo. E Donald Trump já teve a satisfação de suspender todas essas atividades. Eu estou aqui no estúdio também com o médico, o Dr. Eloadi, ele quer te fazer certamente algumas perguntas. Márcio, meu jovem, é muito, muito importante o que você colocou. A gente viu agora recentemente que essa USAID, né? USAID, o Michael Benz, ele
divulgou e denunciou, ele fez uma denúncia, que até essa agência agia em outros países, inclusive politicamente, em eleições, favorecendo. Isso aí realmente procede? Olha, eu desconheço como isso se dava internamente. Agora, as informações que chegam são nesse sentido e confirmam a tua opinião, com a qual eu também concordo. Me parece que existia, sim, essa influência, esse financiamento, de alguma forma, mas que plenamente vai cessar agora com a suspensão das atividades. A USAID, popularmente conhecida como ZAID no Brasil, sempre foi uma agência muito bem conceituada nos anos 70, para a parte de intercâmbio, levou muitos bons nomes do Brasil para treinamento nos Estados Unidos, nas áreas de engenharia, e essas pessoas retornaram em postos de comando no Brasil, aplicando técnicas inovadoras, ou seja, foi muito bem-vindo naquele momento. Mas a agenda, outrora muito boa e muito equilibrada de organismos como a USAID, foram capturados por estes grupos hoje que financiam toda sorte de outras agendas que nada tem a ver com a agenda original da agência. Um desvio de função, digamos assim. Um desvio de função, exatamente. Márcio, uma última pergunta agora, também devido ao nosso tempo, que quero te fazer, é sobre essa questão que eu julgo ser a mais polêmica nesse começo de governo do Trump, as deportações. O que você pode nos falar? Você já acompanhou no mundo inteiro eleições, você conhece, eu diria, a geopolítica mundial. O que de fato você pode nos dizer que está sendo essa prática da deportação, para explicar até bem para o nosso público, porque eu te confesso, eu tenho sempre um pé atrás com a imprensa brasileira, a forma como ela aborda as questões, por a gente saber a afinidade política dela. Agora de você eu quero ouvir o que de fato está fazendo essa política de deportação do Trump. Tem ali de fato exageros, tem atos desumanos, tem de fato uma atitude muito dura? Ronaldo, vamos primeiro estabelecer as questões, que é algo importante nesse momento. Até agora, a política de deportações do Trump não começou. A política de deportações que nós estamos vendo, ela ainda é do governo Biden. Ainda é o governo anterior. Né? Nós tivemos para o Brasil, nos últimos 2 anos, cerca de 32 voos iguais a esses que chegaram aqui agora, e que acabou gerando todo esse imbróglio, todo esse debate. E nunca ninguém havia reclamado. Estão reclamando porque aconteceu durante o governo Trump. Mas ainda eram voos planejados durante o governo Biden, como aconteceram nos últimos anos. Essa política de deportação dos Estados Unidos, ela está em prática desde 1980. E todo preso, quando ele é transferido, seja ele americano ou não, transferido em território americano ou para o exterior, ele é transferido algemado da forma que eles chegaram aqui, os deportados brasileiros chegaram aqui. Agora, é muito importante para os americanos que quem quiser imigrar para os Estados Unidos sigam as regras. Uma coisa muito importante para os americanos é a lei. É um país extremamente legalista. Se você imigrar dentro da lei, passando por todos os processos e procedimentos, você é um cidadão muito bem-vindo nos Estados Unidos. Agora, se você já entra no país violando a lei, ou seja, excedendo o seu tempo de estada ou entrando ilegalmente nos Estados Unidos, você é alguém que já não está de acordo com o preceito do Estado americano, que são pessoas cumpridoras da lei. Não existe uma lei menor, uma lei maior. Se você violou a lei, você violou a lei e ponto. Então, estas pessoas, ao permanecer ilegalmente ou entrar ilegalmente, elas cometeram crime. E, neste momento, elas estão passíveis de deportação. E deportação não é nenhum ato federal, Ronaldo. Deportação é feito pela autoridade local, mediante
Um procedimento simples, muito diferente dos procedimentos de extradição e expulsão, que são muito mais sérios e envolvem outras instâncias. Deportação é a devolução pura e simples para o seu estado daquele indivíduo que está com a sua estada ilegal no exterior. Então, as grandes deportações no governo Trump ainda irão começar, e vale lembrar que nas últimas décadas o governo que mais deportou foi o governo Bill Clinton, e nós não estamos nem perto do que o Bill Clinton deportou. Trump deportou no seu primeiro mandato, inclusive, menos do que deportou Obama e menos do que deportou Biden. Então, nós vamos ver se o Trump vai levar isso adiante, as deportações, e se ele vai igualar os números de deportações dos governos democratas, de Obama, de Clinton, de Biden, que deportaram muito mais do que os governos republicanos. Uma última pergunta, bem rapidinho ainda, aproveitando seu tempo e o meu também aqui. A agenda de costumes que o Trump está já pondo em prática. Por exemplo, ele está tirando financiamento e, por exemplo, a notícia de hoje, parou o tratamento de mudança de sexo em crianças e também as questões de defesa da vida, os posicionamentos dos Estados Unidos diante da agenda internacional já mudaram completamente a respeito do aborto, contra o aborto e tantas outras práticas, tantas outras agendas de costumes. O que você pode nos dizer também em poucas palavras sobre isso? Isso é uma promessa de campanha, Ronaldo. Isso é um voto que elegeu o Trump. Essa agenda é uma agenda muito cara para o eleitor do Trump. Eles lutaram incansavelmente para levar para a Casa Branca alguém que realmente tivesse coragem de enfrentar essa agenda abortista, essa agenda que não garante o direito à vida, que financia a mudança de sexo em crianças, uma agenda que estava em curso nos Estados Unidos, mas que certamente agora, com o presidente tomando atos executivos na Casa Branca, vai fazer essa agenda retroceder e retornar os valores que elegeram Donald Trump. Lembro, valores que deram maioria na Câmara, no Senado, na maioria dos governos dos estados, lhe deu também maioria no voto popular e no colégio eleitoral. É uma maioria inconteste que fala pela boca do presidente Trump por intermédio desses atos. Quero te agradecer, vai ser bom a gente se encontrar novamente aqui em outra ocasião para conversarmos mais ainda, mas muito obrigado, Márcio. Sei que você está aí correndo, está no carro, inclusive. Deus te abençoe, boa continuação de dia. Deus te abençoe, Ronaldo. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação conversar com vocês no estúdio e com toda a tua audiência. Eu estou sempre à tua disposição. Muito obrigado. Tá aí, gente. Nós conversamos com Márcio Coimbra. O Márcio, ele é um cientista, um analista político, de experiência internacional, é ex-diretor da Apex Brasil e presidente do Instituto Monitor da Democracia e do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e coordenador da pós-graduação em Relações Internacionais, Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília.